Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, pessoal? Meu nome é Leonardo Carvalho, sou corretor de imóveis e estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre locação de imóveis. Hoje a dica vai especialmente para quem tem um imóvel e quer alugar. Muitas vezes é uma saída legal para quem tem um imóvel, porque um imóvel parado, fechado, ele gera muito prejuízos, para a pessoa. Então, uma forma de você oferir lucro, um rendimento, é você alugando o seu imóvel. E a dica de hoje é uma dica super interessante, por quê? Porque muita gente, quando vai alugar um imóvel, esquece de fazer uma vistoria prévia no imóvel. Por que eu digo isso? Porque a principal situação que você tem que deixar no seu imóvel é deixar ele em condições perfeitas para locação. Porque, caso contrário, você vai ter muitos problemas durante a locação. Porque há defeitos no imóvel que podem ser precavidos, Você pode fazer uma manutenção preventiva antes da locação para evitar dor de cabeça. Porque o que a lei do inquilinato diz? Que o imóvel tem que estar apto para locação. Então, a coisa mais importante que um proprietário pode fazer é deixar o imóvel apto para locação. Mediante um contrato, Você vai fazer um contrato de locação, mas mais importante que o contrato de locação é o laudo de vistoria. E é importante que você deixe o imóvel em condições perfeitas para locação e que, conjuntamente com o seu contrato de locação, que pelo direito brasileiro ele pode ser verbal ou escrito, mas eu aconselho que seja escrito, porque uma coisa é a validade do contrato, e outra é a prova, e um contrato escrito você tem como provar, com mais facilidade, essa relação que existe entre as duas pessoas, ou seja, um contrato bilateral. Mas a dica de hoje está em torno do imóvel. Por quê? É interessante que você verifique sempre caixas d'água para ver se a sua caixa d'água está em condição de uso, Imóveis que ficam fechados muito tempo, geralmente a caixa d'água acumula muito lodo, o que pode ocasionar entupimentos, uma água de má qualidade, e até mesmo forçar a tubulação do imóvel. Outra coisa é verificar rachaduras, infiltrações, que é um problema que acontece muito nas imobiliárias, Inclusive, eu como trabalho com isso há algum tempo, a gente tem muitos relatos de infiltrações, mofo na parede, verificar se o sifão está entupido ou não, ou se tem alguma rachadura, as louças do banheiro também, se estão trincadas, se a pia do banheiro, da cozinha, da área de serviço, todas elas estão desobstruídas, Isso é de suma importância, E se você fizer essa manutenção preventiva, isso vai evitar muita dor de cabeça. Você vai ter um inquilino mais satisfeito, porque ninguém quer ter uma casa que dê problema o tempo todo, e vai economizar também na própria manutenção do inquilino com o seu imóvel, porque quando ele aluga imóvel, a responsabilidade de manter o imóvel sempre limpo e consertado, as coisas de uso comum, que se deterioram com o uso, Por exemplo, as descargas de cordinha ou essas de caixa acoplada que você está sempre acionando, ela pode ter um desgaste natural e vai precisar ser trocado. Mas se no início da locação você já entregou esses elementos, com uma qualidade já boa para que se possa utilizar, isso facilita também na própria manutenção do inquilino e o seu inquilino vai ficar mais satisfeito, tá bom? Essa foi a dica de hoje, depois a gente volta com outras dicas. Grande abraço, valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, pessoal? Meu nome é Leonardo Carvalho, sou corretor de imóveis e estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre locação de imóveis. Hoje a dica vai especialmente para quem tem um imóvel e quer alugar. Muitas vezes é uma saída legal para quem tem um imóvel, porque um imóvel parado, fechado, ele gera muito prejuízos, para a pessoa. Então, uma forma de você oferir lucro, um rendimento, é você alugando o seu imóvel. E a dica de hoje é uma dica super interessante, por quê? Porque muita gente, quando vai alugar um imóvel, esquece de fazer uma vistoria prévia no imóvel. Por que eu digo isso? Porque a principal situação que você tem que deixar no seu imóvel é deixar ele em condições perfeitas para locação.
porque caso contrário você vai ter muitos problemas durante a locação. Porque há defeitos no imóvel que podem ser precavidos, né? Você pode fazer uma manutenção preventiva antes da locação para evitar dor de cabeça. Porque o que a lei do inquilinato diz? Que o imóvel tem que estar apto para locação. Então, a coisa mais importante que um proprietário pode fazer é deixar o imóvel apto para locação. Mediante um contrato, né? Você vai fazer um contrato de locação, mas mais importante que o contrato de locação é o laudo de vistoria. E é importante que você deixe o imóvel em condições perfeitas para locação e que, conjuntamente com o seu contrato de locação, que pelo direito brasileiro ele pode ser verbal ou escrito, mas eu aconselho que seja escrito, porque uma coisa é a validade do contrato e a outra é a prova, e um contrato escrito você tem como provar, né, com mais facilidade essa relação que existe, né, entre as duas pessoas, ou seja, um contrato bilateral. Mas a dica de hoje está em torno do imóvel. Por quê? É interessante que você verifique sempre caixas d'água para ver se a sua caixa d'água está em condição de uso, né? Imóveis ficam fechados muito tempo, geralmente a caixa d'água acumula muito lodo, o que pode ocasionar entupimentos, uma água de má qualidade e até mesmo forçar a tubulação do imóvel. Outra coisa é verificar rachaduras, infiltrações, que é um problema que acontece muito nas imobiliárias, né? Inclusive, eu como trabalho com isso há algum tempo, a gente tem muitos relatos de infiltrações, mofo na parede, verificar se o sifão está entupido ou não, né? Ou se tem alguma rachadura, as louças do banheiro também, se estão trincadas, se a pia do banheiro, da cozinha, da área de serviço, todas elas estão desobstruídas, né? Isso é de suma importância, né? E se você fizer essa manutenção preventiva, isso vai evitar muita dor de cabeça. Você vai ter um inquilino mais satisfeito, porque ninguém quer ter uma casa que dê problema o tempo todo, e vai economizar também na própria manutenção do inquilino com o seu imóvel, porque quando ele aluga o imóvel, a responsabilidade de manter o imóvel sempre limpo e consertado, né? As coisas de uso comum que se deterioram com o uso, né? Por exemplo, as descargas de cordinha ou essas de caixa acoplada que você está sempre acionando, ela pode ter um desgaste natural e vai precisar ser trocado. Mas se no início da locação você já entregou esses elementos, né, com uma qualidade já boa para que você possa utilizar, isso facilita também na própria manutenção do inquilino e o seu inquilino vai ficar mais satisfeito, tá bom? Essa foi a dica de hoje, depois a gente volta com outras dicas. Grande abraço, valeu!